Oi, pessoal, está começando mais um episódio do Abordaria. Eu sou a Carol, apresentadora do podcast e idealizadora da Aborda. E hoje a gente está aqui para falar sobre a construção e a organização de festivais de arte urbana, né, e arte pública no Brasil. Eu estou com duas convidadas que eu, enfim, né, gosto muito. Tenho uma relação, né, já de algum tempo com ambas, né? E de alguma maneira esses dois festivais ou atravessam, né, ou já atravessaram aí a minha vida e o meu trabalho. Eu estou aqui com a Uira Tini, que é idealizadora do Graffiti Queens, e a Priscila Amoni, que é uma das idealizadoras do Cura, né, junto com a Juju, com a Jana, e que também é uma artista agenciada pela Aborda, né? É um prazer estar aqui com vocês duas. Obrigada por vocês terem topado somar nesse bate-papo aqui. Eu vou fazer uma audiodescrição minha e depois eu queria convidar vocês para se apresentarem, contarem um pouquinho, né? Quem são vocês e o que vocês fazem, para a gente começar a nossa conversa. Eu sou uma mulher branca, de cabelo louro, encaracolado curto. Eu estou usando um óculos redondo de tartaruga e estou com uma camisa, t-shirt, né, camiseta toda de frutinhas. Eu vou começar pela Uira, né, que já que a Priscila é prata da casa, que já participou de um dos nossos podcasts, né? Lembrando que a gente está na nossa segunda temporada do Abordaria. Nossa primeira temporada, os nossos artistas entrevistavam os outros artistas, né, e contavam um pouco dos seus trabalhos, das suas poéticas. A gente tem um episódio incrível com a Moni, e o Diego Mouro, que está na nossa primeira temporada. E nessa segunda temporada a gente está conversando, né? No caso, a gente, eu e o meu alter ego, deve ser, né? Pra gente. A gente quem, cara, faz? Eu estou conversando com pessoas que fazem parte, né, do nosso trabalho, né, que tem interlocução com aquilo que a gente constrói dentro da Aborda e com o mercado. E por isso, né, vocês estão aqui hoje, primeiro, né, porque o Cura ele é um dos principais festivais de arte pública do Brasil, e a Uira, porque o Graffiti Queens é muito importante na cena, né? Acho que ela vai contar bastante, né, de como é que ela constrói. E obviamente, né, que já que a gente pode puxar nossa sardinha, eu trabalho no Cura e já fiz uma edição do Graffiti Queens. Então é isso, Ira. Queria que você começasse se apresentando, contasse brevemente quem você é, fizesse sua descrição e, Amone, depois você pode contar um pouquinho quem você é. Né, eu assino, atualmente estou assinando o Iratine, que foi o nome que eu ganhei da minha cacica, né? Eu estou nessa retomada indígena, já sabia que eu era indígena, ou que eu era descendente, mas até me firmar enquanto indígena, eu estou nessa retomada. Acabei que faz 2 anos que eu ganhei esse nome. O Ira significa pássaro e Tine significa branco, né? Como eu não paro em lugar nenhum, me presentearam com esse nome, que é o Iratine. Sou grafiteira, né? Sou artista urbana há 18 anos, sou natural do Amazonas, mas eu fico aí meio que indo para lá e para cá, principalmente agora entre Manaus e São Paulo. Sou idealizadora do Graffiti Queens e sou editora-chefe também, idealizadora da primeira revista de grafite feminino, que é a revista Graffiti Queens, que a gente está fazendo a nossa terceira edição. Atualmente eu estou trabalhando muito com tela, né? Estou trabalhando esse momento muito de surrealismo e impressionismo, até porque eu também estou fazendo faculdade de artes visuais e acabou que eu amei esse tema e estou introduzindo totalmente dentro do meu trabalho. E eu sou mãe, tá? Sou mãe de duas meninas indígenas, uma de pele mais clara e uma negra, né? Que é neta de baiana, é filha de baiana. Então, assim, eu tenho uma negrinha de cabelo black e tenho uma indígena do cabelo escorridinho, que uma é baiana e outra é amazonense. Minha audiodescrição: eu sou uma mulher indígena de tom claro, sou do povo Cocama, que é um povo do Amazonas do Peru. Eu tenho uma tatuagem no pescoço, que é um grafismo indígena do meu povo, que é de proteção, que é de jabuti, a casca do jabati. Eu tô com dois brincos, né? Dois brincos do povo Paiuainá, que é um povo do Acre, é um brinco azul, branco, verde e preto. E tô com uma camisa preta escrito Graffiti Queens. E acho que é isso, né? E tô de cabelo preso, meu cabelo é escuro. Bom dia, boa tarde, boa noite.
a todos. Meu nome é Priscila Amoni, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Sou uma das idealizadoras do Cura. A gente sempre teve, né, o Graffiti Queens como uma referência nossa, assim, né? Então é uma alegria poder estar aqui e atualmente a gente também, né, está começando a trabalhar com a Uira, né, como cura, né? Então acho que a gente vai se conhecer melhor aí nos próximos meses. A gente vai dar um spoiler aqui mais para frente, né, no podcast. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no Abordaria. Já é a terceira vez que eu estou aqui. A gente fez também um episódio lindo sobre arte e maternidade. Lembrou? Carol tinha esquecido, mas foi muito lindo com a irmã dela, foi lindo mesmo. Enfim, tô aqui, né? Sou branca, tô aqui na minha salinha, com meu altarzinho ali no fundo, minha estante de livros, estou de blusa preta, dois brincos de argola, um fone de ouvido e super feliz de estar presente aqui, gente. Bom, vou começar pela Wira, tinha esquecido esse podcast, é lindíssimo, né? Você, minha irmã e a Guji, né? Falando sobre arte Isso. e maternidade. É muito incrível. Não, bom, esse podcast não sei como é que a gente vai conseguir gravar em tão pouco tempo, porque é muito assunto, né? Porque esse assunto da maternidade no festival também é uma pauta do Graffiti Queens, né? Uma pauta do Cura. Eu vou começar não por essa pauta, porque senão a gente vai avançar muito. Eu vou juntar aqui as perguntas que a gente tinha para ver se a gente consegue chegar nessa, que essa não era uma pauta, mas é muito importante, né? Eu acho que o Graffiti Queens, né, o Ira, é um primeiro, eu vou dizer primeiro, né? Porque do meu conhecimento eu acho que ele é o primeiro festival voltado para mulheres na região de São Paulo, onde você costumava executar, que eu, se eu não me engano, é na Zona Leste, ali São Mateus, São Miguel e também o primeiro festival voltado para mulheres da região norte, né? Então eu queria que se contasse um pouco, né? Como é que você desenvolveu esses dois projetos? Como é que o Graffiti Queens acontece? A importância, né, do festival no desenvolvimento da cena, né? Assim como a Amone comentou, né? Ele é uma inspiração para o Cura, mas eu acho que ele não é uma inspiração só para o Cura, né? Ele é uma inspiração para todas nós mulheres, né, que trabalhamos na arte urbana, né? E também eu acho que para mim, para a Mone, né, para a Gabi diretamente, né, para você, mas para todas nós, assim, né, porque eu acho que ele é uma referência nesse sentido, né, ele abarca, né, todas as mulheres e ele abarca todas as mulheres, assim, muito sem uma distinção, né, no sentido de que o importante é estar junta, o importante é que elas possam fazer parte, né, trazer os seus filhos, né, enfim, e conviver ali no sentido de valorizar e colaborar com o crescimento de todas essas mulheres, né? E eu queria entender como é que você fez isso, né? Há quanto tempo você faz? Como é que é fazer em São Paulo e como é que foi levar para o Amazonas, né? Depois de um tempo de já ter feito. Queria que você contasse para a gente dessas suas duas vivências, né? Como é que elas são, como é que elas se atravessam, mas também como é que elas são diferentes e até os desafios, né, de dois lugares de alguma maneira que também estão distantes, né, porque a Zona Leste ela está meio relegada em São Paulo, né, e de alguma maneira a região Norte também está muito distante do Sudeste e também tem toda essa dificuldade, né, então eu tenho a sensação de que você, não satisfeita com a dificuldade de estar fora do centro paulistano, você falando agora for fora do centro no Brasil, assim, né? Quase isso. Eu só vou, só que eu só vou se for muito difícil, mas eu queria que você contasse. Primeiro eu quero te agradecer, Carol, pelo convite. Sabe que eu sou tua fã, sou apaixonada por você, pelo seu trabalho. E também pelas meninas do Cura, que eu estou aprendendo. Nossa, estou tendo aulas assim com o Cura incríveis. Mas assim, o Graffiti Queen, na verdade, ele cresceu, não seria nenhum festival, ele seria só uma plataforma digital para divulgar trabalho de mulheres. Eu sou grafiteira, comecei aqui no Amazonas, né, há 20 anos atrás. E na época comecei a fazer grafite. Eu sempre fui incomodada porque as mulheres não tinham os espaços e sempre eram os caras, então acabei que eu era meio que invocada com isso. E eu fiz em 2009, eu fiz o primeiro festival de grafite feminino da região norte, foi em 2009.
Minha filha tinha 1 ano. E eu fiz esse festival, assim, junto com um coletivo no qual que eu participava, que é um coletivo de hip hop, que se chamava Epoian Harapauria, que significa Levanta a Mulher, do povo maués. E a gente fez esse festival, assim, foi um festival que a gente achou que era pequeno, mas acabou que ele foi grande. E após daí, né, eu comecei a viajar para festivais de grafite, aí eu criei o Graffiti Queens, né, que veio essa explosão, né, em 2012 para cá de redes sociais. Sempre teve muito blog de grafite, teve muito site de grafite, mas sempre nessa visão sexista que a gente vive no Brasil. Após aí eu comecei a viajar, sempre gostei muito de viajar para eventos de grafite, toda a dificuldade que eu sempre fui mãe, né? Eu comecei a fazer grafite depois de 4 anos, eu virei mãe, então sou mãe a vida toda como grafiteira. E nisso comecei a me incomodar porque as mulheres não participavam dos festivais de grafite. Eu comecei a me questionar os organizadores. Eu comecei a organizar um festival de grafite na Bahia, que é o Bahia Todas as Cores, né? Porque ele é dos dois gêneros. E comecei a fazer uma pesquisa de campo com amigas minhas, com outras grafiteiras, em grupos de WhatsApp. E era sempre a mesma coisa. As mulheres não se sentiam à vontade para ir para festivais. As mulheres estavam virando mães. Esses festivais não acolhiam essas crianças. E aí eu tive a ideia de organizar um festival que era o Graffiti Queens, festival assim, né, de grafite voltado, né, para a zona, foi onde eu morava, na zona leste de São Paulo, e seria um festival pequeno, que não, eu abri inscrição, porque normalmente os festivais de grafite, né, da minha época, abria inscrição, só que aí eu pensava, eu abria assim em uma semana só, porque eu queria poucas mulheres, e o foco era mulheres nortistas, nordestinas e mães, né, e mulheres negras e indígenas. Só que, em vez de eu pensava que ia ter, sei lá, 60 inscrições, teve 250, né? Tanto no Brasil, assim, de todos os estados do Brasil, como a América Latina toda e alguns países, né? América Central e América do Norte. E assim, era um festival que não tinha R$ 1, não tinha nada. Eu inventei de fazer um festival. E aí acabou que eu consegui muitos apoios, e foi muito de parceria com instituições, com coletivos da Zona Leste de São Paulo. A gente teve todo um acolhimento para as artistas. A gente, aí na programação, quando eu pensei na programação, a programação foi de ter um espaço para as crianças, para as mães virem com essas crianças. E além da creche, a gente também teve um espaço de beleza para as professoras. Então, assim, elas tiveram corte de cabelo, maquiagem, né? Tiraram sobrancelha. Então, abriu esse espaço para a comunidade. E eu vi como era necessário ter um festival de grafite voltado para mulheres, pensado por mulheres, e acolher essas mulheres, né? Principalmente essas mulheres mães. Como eu sou mãe, eu sei toda a dificuldade de muitas mulheres deixar de fazer suas artes, de trabalhar com arte, porque ainda é muito subjugado. Não quer dizer que eu quero excluir o Sudeste ou o Sul, mas eu sei que é muito mais fácil realizar um projeto, você viver de arte no Sudeste e no Sul do que no Norte e Nordeste, né? Tudo é muito mais dificultoso vir para cá ou sair daqui. E a partir daí, aí eu fiz a primeira edição, eu fiz a segunda edição com essa parceria, né, com a BOD e com o Projetemos, que foi durante a pandemia, que foi projeção. A terceira edição foi um edital que eu consegui em São Paulo, né, que foi um VAI, que ainda estava no tempo de pandemia, então o festival ele teve várias etapas, foi vários murais pequenos, teve várias oficinas, teve a oficina de grafite para mulheres, contato virtual, teve oficinas de audiovisual, como mexer em som, e também no final teve o Graffiti Queens, aí já saiu do Itaim Paulista, a gente foi para o Jardim La Pena, e foi dentro dessa comunidade que a gente fez, se foi pequeno, foi só territorial, só foi só as pessoas de São Paulo, no qual a Pri Barbosa participou ali, ela teve até uma ajudante, que foi uma menina, uma adolescente da comunidade, que acabou que incentivou muito ela a partir para a arte ali, porque assim, foi um ganho para a comunidade, uma coisa que eles tinham totalmente distante da realidade deles, assim. E aí, no mesmo ano que a Proveu vai em São Paulo, eu escrevi para o Aldir Blanc, aqui em Manaus, né, que estava aberto, para ter um festival aqui, porque eu fiz o primeiro festival aqui, foi em 2009, e eu queria fazer um outro festival aqui, só mudou o nome, se foi organizado pelo Graffiti Queens, mas a gente mudou o nome, que foi o Iuapai Huayna, que significa levanta a mulher, já no povo Cocama, no povo que eu pertenço, né, que além de mim tinha uma outra organizadora também, que é indígena,
como eu sempre penso em não centralizar o Grafite Queens, a gente descentralizou da cidade de Manaus, capital, a gente levou para uma cidade metropolitana, o Presidente Figueiredo, que é uma cidade que só tem cachoeira, assim. Ela é a entrada da Venezuela para o Amazonas, né? Ela fica nesse caminho, tem as BR. E como a cidade é dividida entre as BR, são duas BR de ida e de vinda, então, assim, para as pessoas não terem acidente, existe um túnel na entrada da cidade, que esse túnel estava meio que abandonado. Em cima do túnel tem uma biblioteca voluntária de um senhor, que ele não ganha nada com a biblioteca, ele montou uma biblioteca em cima realmente ainda da entrada desse túnel, que é onde as pessoas fazem troca, levo o livro, pegam o livro, e a única fonte de renda deles era uma floricultura que a mulher dele tinha também no passeio do lado desse túnel, né? E aí a gente entrou em contato com ele, que a gente queria fazer em Presidente Figueiredo, queria fazer no túnel, e a gente fez, infelizmente, veio a segunda onda, né, da pandemia, que em Manaus, no Amazonas, estava aquele caos, muita gente morrendo, acabou que muitos artistas de fora não conseguiram vir para o Amazonas, né, porque assim, nessa edição a gente teve inscrição, e teve inscrição da África, teve dois artistas da África, teve artista do México, dos Estados Unidos, e as fronteiras fecharam tudo de novo, elas não conseguiram vir, e aí a gente fez só com as artistas locais mesmo, e com algumas artistas do Brasil, e o festival durou 3 dias, e as outras programações do festival foi online. E essa foi a primeira edição, que foi em 2021. Ano passado não teve, até porque estava no processo também, eu estava no processo em mim como artista, graças a Carol, que me deu uma vez uma chamada. Mas também teve, estava produzindo a revista, e também ano passado eu consegui um edital também, que foi que eu fiz a primeira empena de uma mulher, né, na região norte, né? Então eu consegui fazer essa empena. E aí eu tive que produzir, acabou que eu produzi, fiz tudo sozinha, acabou que eu me dediquei a isso, me dediquei à revista. Mas esse ano aí a gente vai fazer a quarta edição. Aí já vai uma edição já menor, mas é uma edição que vai ser com empenas. Escolheu fazer numa comunidade onde são vários prédios, que são esses prédios do Minha Casa Minha Vida, né? O nosso governo. E são uma comunidade bem distante de Manaus, bem distante do centro de Manaus, que é o bairro, como é o nome do condomínio, né? É o Viver Melhor. Então a intenção é que a gente faça o festival do grafite com que a gente pinte 3 prédios, né? São prédio pequeno, prédio de 4 andares, dentro dessa comunidade, e que também a gente pinte uma quadra e dê de presente para essa comunidade, porque já teve vários projetos internacionais de marcas que chegaram lá, fizeram toda a coletagem, falando que ia fazer algo lá, que ia pintar quadra, que ia pintar prédio, e nunca aconteceu nada. E por conta assim, dessas 68 mil famílias que moram lá, 90% são chefiadas por mulheres. Então, a gente vai fazer agora na segunda quinzena do ano. Maravilha. Bom, foi muito bom ouvir essa história toda, né? Apesar de eu já conhecer, né, uma parte, né, do Graffiti Queens, eu acho que também um exercício para mim, né, quando eu entrevisto alguém, é fingir um pouco de surpresa e perguntar como se eu não soubesse, né? Porque eu acabo, né, conversando com pessoas que eu já conheço e conheço um pouco da história. E realmente eu sou fã do trabalho do Grafite Queens, né, e do seu trabalho. E achei interessante, assim, vou até pegar esse gancho que tem a ver com um pouco do que a gente queria perguntar para você, Pri, né? Uhum. Mesmo sendo, né, o Cura um festival que está no Sudeste, né? Ele está fora do eixo Rio-São Paulo, né? Eu acho que a Uira falou bastante, né? E toda a fala dela é pautada em como que o Graffiti Queens ele se constrói a partir de um desejo próprio e de uma força, né, de fazer isso quase que sozinha, né? Claro que não é sozinha, porque eu sei que no Graffiti Queens você tem um monte, né, de mulheres artistas que te ajudam, né, e fazem esse festival acontecer, mas ele é um festival, vamos dizer assim, né, que acontece de forma quase autônoma, né, que ele agora tem recursos, né, mas são recursos que também não dão conta, né, de um festival como você gostaria. E eu queria te perguntar isso, né, Pri, apesar de eu já saber a resposta, mas é isso, né? Acho que o Cura ele tem 8 anos, né? E ele vem se tornando
se não o principal, um dos principais festivais de arte pública do Brasil, né, com relevância internacional, né, onde a gente tem artistas, né, que fazem um diálogo hoje em dia, né, com a arte contemporânea, né, você pode contar um pouco da história, né, a gente construiu, né, vocês construíram, eu falo a gente, porque não foi eu que construí, mas agora faz parte, né, o primeiro festival, né, o primeiro mirante de arte pública do mundo, né, e como é que né, fazer a construção desse festival, né? Também a partir desse lugar, né? Que são vocês três mulheres, três mães, né? Como é que o festival ele se constrói, né? Como é que essa trajetória toda acontece, né? Mas também eu acho isso, né? Como é que a gente consegue, né? Como é que vocês conseguem estruturar para que ele cresça a cada ano, né? E desenvolva um trabalho que é tão potente, não só numa grandeza quantitativa, né? Mas como mais importante que eu acho, que é o que me faz gostar tanto do Cury, que me faz fazer parte, né? Que é essa potência qualitativa, né? Não são quantas empenas a gente tem, mas que trabalhos a gente tem, né? Eu acho que o Cury, o grande diferencial dele é esse, né? É a qualidade dos trabalhos, é a qualidade artística e todo um pensamento que existe por trás do festival, que não existe, eu ouso dizer, em nenhum festival no Brasil. É o único festival do Brasil de arte pública, né, que faz isso. E como é que é construir isso? Como é que se estrutura para ganhar essa dimensão, né? Como é que essa mágica acontece, né? Que eu acho que é até bacana, porque vai fazer um contraponto com a fala, né, da Uira, porque eu sei, né, que é bem diferente, né? Não, lindo ouvir a Uira, assim, porque essa coisa, né, de trazer as mães de uma forma, assim, efetiva, né, nós vamos pegar ali no pragmático do que é ser mãe e nós vamos dar esse suporte de fato, né, acho que a gente se encontra aí nesse lugar, não só por sermos mães, mas por termos essa preocupação, né, de trabalhar estruturalmente, né, nas mudanças, assim, né? Então, quando a gente fala que a gente quer é, ter artistas indígenas nas empenas, por exemplo, a gente tem que entender a característica desses artistas indígenas, né? Quando você quer trazer mulheres, quando você quer trazer mulheres mães, né? Não adianta você só incluir ela ali, ela tem especificidades, né? Que exigem um tipo de assistência de pintura diferente, um tipo de estrutura que vai demandar na planilha, né? Então, assim, é uma dificuldade a mais, né, para as pessoas não privilegiadas, porque ela exige mesmo, tá na planilha, vai exigir pagar mais alguém que vai tomar conta das crianças, ou três assistentes a mais, porque a pessoa que é indígena está acostumada a pintar em escalas menores, em outra estrutura, então a gente quer proporcionar todo aquele apoio para esses artistas poderem trabalhar da melhor maneira possível, né? O Cura, ele nasce desse desejo de pintar prédio, né? Então, lá em 2015, a gente inscreve o festival, pensando em pintar prédio, é, mas que também tivesse, né, a gente brinca que são dois eventos em um, né? O Cura é sempre o dobro de trabalho, porque não são só as pinturas nos prédios, mas esse conceito que a Carol citou aí do mirante, que vem desde a primeira edição, é que de um ponto de vista da cidade você consegue ver todas as empenas sendo pintadas, né? E nesse mirante, a gente construa uma zona autônoma temporária que permite que a cena da cidade se encontre, que as pessoas conversem durante aqueles. No começo eram 14, 15 dias de festival, hoje são 13, mas que as pessoas se encontrem, que conversem sobre arte, que vejam palestras, que aprendam, que tenham roda de debate, que as pessoas consigam expor seus trabalhos, né? Seja qual artista for, né? Desde o pichador até o grafiteiro, até o muralista, enfim, que todo mundo consiga expor o seu trabalho, criando ali também um fomento a esse mercado, né? E que também inclua a cidade nesse debate, nessas discussões, que não fique também
só focado em grafite, em arte urbana. O Cura, ele pensa a cidade também, né? Outro dia, a Flaviana, que é a nossa curadora convidada, já pela terceira edição, ela falou assim: eu acho um absurdo a gente chamar o Cura de festival, porque isso reduz ele demais. O Cura é muito mais do que um festival, né? Porque é isso, o Cura lança livro, lança pensamento, ele está ali olhando para a política, para, né, para o que está acontecendo no mundo. E eu acho que isso que é o nosso principal tesão de fazer atualmente, né? A gente já inaugurou 3 mirantes de arte urbana em Belo Horizonte, né? O primeiro, que é a Rua Sapucaí, que provocou um tanto de mudança na Rua Sapucaí, depois que o Cura chegou, né? Virou um point da cidade, Carol sabe disso, né? Virou um lugar de bares, enfim, restaurantes, e hoje a gente, né, soma também na política da cidade. Agora tem uns 2 meses que a Rua Sapucaí começou a ser fechada aos domingos, então para ter ali pessoas, crianças, poder usufruírem daquela rua como um espaço público da cidade. Então, a gente, nessas edições da Rua Sapucaí, a gente trazia questões como mobilidade urbana, movimento negro, movimento feminista, né? Eram pautas gerais da cidade que a gente trazia para discussão. E quando a gente foi para o segundo território que a gente foi convidada a fazer na Lagoinha, foi o primeiro bairro da cidade, né? Era um território muito específico, uma região assim muito rica culturalmente, mas também muito abandonada pela cidade. Então, quando a gente vai para a Lagoinha, a gente descobre um potencial do festival de pensar território, né? Então, a gente vai descobrir ali os hortelões da Lagoinha, a gente vai descobrir os terreiros, né? Que é uma região onde nascem os terreiros, a cultura de terreiro, onde nasce o samba da cidade, o primeiro bloco de samba de carnaval da cidade nasceu lá, onde tem os antiquários, enfim, onde também é a região da Cracolândia, né, de Belo Horizonte. Então, essa dialética, assim, vamos dizer, da cidade está ali. Então, o Cura percebe que a gente não podia ignorar isso e continuar falando de temas gerais. A gente tinha que falar de Lagoinha, né? A gente tinha que falar de um território específico, trazer um artista que é de lá. Zé de Nilson é um pedreiro que faz uns trabalhos embaixo do viaduto com cimento. E a gente falou, cara, esse cara tem que fazer uma empena, né? Então, esse foi o enorme ganho que o Cura teve depois do Cura Lagoinha, né? A gente até sente que a gente queria fazer mais edições lá e ainda não rolou. E quando a gente vai para o nosso terceiro território, né, nosso terceiro mirante, que é a Praça Raul Soares, a gente vem com toda essa bagagem, né, pensando cidade, depois pensando território específico, mas a gente já chegou com uma maturidade de pensar curadoria, pensar conceito, com muito mais propriedade, sabe? Então a gente já chegou pesquisando o território, mas trazendo um conceito pronto ali, né? Da Avenida Amazonas, a gente foi pesquisar arquitetura ali. Então, quando a gente chega na Raul Soares, a gente tem essa expertise de pensar território, pensar pautas genéricas da cidade, dos movimentos sociais. É, a gente já estava também com uma experiência de, de saídas não é saídas em penas, mas trazer arte também para grandes esculturas urbanas, né? Pensar mais no chão. É, então a gente chega na Raul Soares pesquisando ali a Avenida dos Amazonas e o chão da praça tinha grafismos indígenas Marajoara, então quer dizer que o arquiteto que planejou pensou que a Amazonas desembocava em Marajó, então a gente pensou todo o conceito, os artistas que a gente convidou eram do Amazonas, eram do percurso do Rio Amazonas, um dos nascimentos do Rio no Peru, então chamamos indígenas peruanos, depois veio o Macurro, o Nicuim, que é do meio do Rio, né? Assim, vamos dizer, simbolicamente, assim. E uma artista marajoara.
Enfim, o território trouxe esse conceito para a gente, né? Depois a gente foi descobrindo que a gente podia explorar muito mais a nossa posição ali política, sociopolítica, né? No ano passado, por exemplo, a gente convidou um movimento social para fazer uma empena, que foi o MST, né? Isso foi o primeiro empena do MST no Brasil, espero que não seja a única, mas que a gente inaugura esses lugares, né? Primeira empena de uma mulher indígena, da Era Tucano, foi feita por nós, né? Então, a gente tá ali na alteridade, né? Assim, tentando usar do que a gente conquistou como conhecimento para tentar trabalhar junto, né? Tentar olhar. Eu falo que o cura fica um pouco de costas para o mar, de costas para São Paulo, para Rio, porque a gente quer olhar para dentro do Brasil, né? A gente quer pensar esse Brasil que está querendo se, né, descolonizar, que está querendo se fortalecer, né? Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso é muito bom. Dá para falar assim mais 4 horas, então eu escolhi essas coisas para falar. Mas, ô Pri, uma coisa que eu acho que é uma curiosidade, assim, até um pouco porque quando eu conto, assim, né, que eu trabalho no Cura, a primeira coisa que eu digo, trabalho cuidando da parte comercial. E aí eu imediatamente digo, mas eu não tenho nada a ver com essa curadoria. É uma coisa porque não porque ela não me deu orgulho, né? Muito porque eu acho que a grande questão, né, para as pessoas que olham o Cura, né, e eu acho que essa pontuação da Flaviana é genial, porque eu também não acho que a gente é só um festival e é muito reducionista, né? Vira e mexe, né? Eu conheço alguém, a pessoa fala assim, ai, mas eu queria muito estar no Cury. Até tem horas que eu falo, mas você não vai estar. Pode esquecer que não vai estar. E eu queria que você contasse um pouco, assim, que eu acho que essa é uma grande questão das pessoas, assim, né? Acho que, assim como a Uira, ela contou, né, o quanto que o Graffiti Queens, a importância, né, do recorte que ela faz de mulheres nordestinas e nortistas, negras e indígenas, né? Eu acho que o Cura, ele de alguma maneira atravessa um pouco algumas dessas questões, mas ele exatamente como você disse, né? Eu acho que está de costas, né, para São Paulo e está olhando para dentro do Brasil e está olhando para outros lugares, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouco desse atravessamento, assim, né, da arte contemporânea nas escolhas dos artistas, mas também um pouco porque, né, se a gente for pensar, né, são três mulheres brancas na curadoria, Flaviana, uma mulher negra, né, não tem, né, já teve a Naine, uma mulher indígena, né, mas não mais. Mas como é que vocês pensam isso, né? E como é que é para vocês, se é um desafio ou não, ir se distanciando cada vez mais da arte urbana, né? E sabendo, né, que os artistas têm, né, que vêm desse lugar, tem esse incômodo, né, do tipo, é quase como quem diz assim, é o maior, a gente sempre fala isso, né, é um dos maiores festivais, a gente tem pouquíssimos prédios para pintar, então é a grande escolha de Sofia, né, porque não dá para escolher 20, porque não tem 20, né, infelizmente a gente não tem dinheiro para tanto, então como é que é feito isso, né, como é que vocês conseguem dar conta, digamos, de tantas coisas, né, e ao mesmo tempo não dar conta de outras, é, é, pensando que isso é uma escolha, né, de uma trajetória e um caminho, né? É, isso é sempre muito difícil, né? A gente tem uma trajetória aí de contemplar todos os estilos, né? Os estilos e tentar ao máximo trazer a cena para junto, né? Então, dentro do estilo, né? Da curadoria, a gente sempre coloca alguém anfitrião, alguém da cidade que o cura está, né? Acontecendo, no caso Belo Horizonte, né? Então tem sempre um artista da cidade, tem sempre um artista Brasil, vamos dizer assim, né? A gente foi caminhando para um Brasil mais profundo.
Eu falo que a gente está de costas para uma São Paulo Faria Limer, né? Essa vitrine do Brasil, esse protagonismão de São Paulo e Rio, assim, que engole muito as linguagens, né? São Paulo tem essa capacidade de tomar para si, vai lá e numa cidadezinha vê uma coisa, já copia, né? Isso acontece muito com muitos artistas, mas a gente tem artistas paulistanos, né, na nossa coleção, né? Robin Santana, Diego Mouro, Magrela, que são Magrela por ser a nossa grande referência do grafite, né? Aquela primeira, mas que entrou por edital, né? Como outra pessoa qualquer, né? E os meninos, por ter esse pensamento das novas masculinidades, né? Foi essa a pauta que a gente, quando a gente trouxe eles, né? Então, assim, a gente está sempre pensando o avesso, né? Eu sinto isso, assim. Sobre curadoria, a gente já teve, a gente abriu, assim, quando lá ainda na Sapucaí, a gente abriu a curadoria, teve a Arissana Patachó também, já foi nossa curadora. A gente teve essa abertura, né, a gente percebeu que era essencial para o cura, né? A gente já estava numa construção, assim, de trazer mulheres pretas para cargos de liderança dentro do festival, assim, né, na produção, coordenação de produção, comunicação e tudo. A gente achava isso essencial e a gente percebeu que o cargo maior, né, onde a maior decisão era na curadoria, então que a gente queria muito abrir isso. Então trouxemos a Arissana Pataxó e a Domitila, ainda no Cura Sapucaí, e depois, para Raul Soares, a gente fechou um pacote, vamos dizer assim, com a Naine e a Flaviana. A Naine não pôde continuar por questões de trabalho, porque ela está voando muito alto. E a Flavi também recentemente já sinalizou que também vai começar a voar. E isso é uma característica nossa, né? A gente também tem pessoas que trabalham, ganham expertise também, que bom, vão voar, que ótimo, né? É, o Cura também é uma espécie de trampolim, né, para artista, né? A gente lança alguns artistas que acabam aparecendo aí na cena, e isso é muito bom. Então, esse lugar de partilha da curadoria é essencial para que o Cura, né, não se mantenha somente decidido por três mulheres brancas, né? E isso faz parte também da nossa aceitação de perceber que o Cura não é um festival de grafite, né? A gente foi, Cura é um organismo vivo que foi acontecendo, né? Foi ganhando corpo, ganhando conhecimento, se relacionando com os diversos movimentos. Então, nós não somos um festival de grafite, nós somos um festival de arte pública. Isso que entra um pouco em conflito na cabeça dos grafiteiros, que pode vir a não entender isso, mas a gente não é, a gente não quer ser, a gente não nasceu no hip hop, apesar de já ter trazido para dentro diversas vezes, né? Tanto na programação do Mirante como nos artistas, mas não somos, a gente está, até por isso, não, nós três não somos do hip hop, né? Gostamos e tudo, respeitamos, adoramos, mas temos outras características, né? Então, é isso. Infelizmente, a gente queria muito. É um festival que, né, demanda muito dinheiro para acontecer, porque é pintura de prédio, né? O Ira sabe o tanto que é caro, que a gente adoraria fazer, né? Mas se você quer trazer as pessoas, tratá-las com dignidade, né? Pagar todo mundo, a gente chegou num patamar que a gente não pode, mas o primeiro cura aconteceu num milhões de amigos, favores, parcerias. A gente não pode mais continuar, né? Assim, a gente teve o incentivo, agora a gente quer, né? A gente quer pagar todo mundo, a gente quer, então a gente, enfim, vamos vivendo com essas limitações, né? E aí, só para completar, Carol, porque você tinha perguntado na primeira pergunta lá, eu não respondi, assim.
né? Como que a gente se mantém, assim, a sua entrada é essencial para o festival, né? A gente sem a Juju, por exemplo, ter feito isso até a sua chegada, e agora você pegar isso, que é cuidar, ter alguém cuidando do setor comercial do Cura, né? Para poder. É um trabalho infinito, né? Todo mundo sabe do setor cultural, manter um festival desse, né? A gente trabalha todos os dias pelo Cura, todos os dias do ano. A gente está trabalhando pelo festival para ele acontecer. Então, demanda muita energia, né? Muitas vezes a gente sai muito desgastada, né? No final do ano, fala assim, eu não vou fazer isso de novo, mas a gente acredita muito, né? Então, acho que essa parte é isso, o Cura cresceu. E a gente está começando a entender isso, né? Bom, vou já encaminhando aqui para o final, porque a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? E vou só reafirmar aqui, né, o meu lugar né, nesse podcast também, né, para ficar bem claro o que eu faço, né? Eu sou idealizadora da Aborda, né? Cuido do agenciamento da carreira de vários artistas e faço um trabalho no Cura, né, de direção comercial, onde, como a Pri falou, cuido de toda essa relação, né, dos patrocínios e dos parceiros que a gente tem e das entregas que a gente faz para eles, né, e para o festival, né? Digamos que eu faço a mesma coisa, né, que eu faço para os artistas, eu faço para o festival, né? Que a gente possa ter aí uma relação de ganha-ganha, né? Que a gente possa fazer um bom uso, né, do dinheiro que é nosso, né, que é meu, que é de todo mundo que está ouvindo, né? O Cura ele acontece, né? Acho que também como a Uira comentou, né? Acho que são dois festivais que acontecem, né, com dinheiro público, né? Acho que isso é importante de dizer, um dinheiro que não é nem meu, nem da Priscila, nem da Uira, né, nem do Cura, ele é um dinheiro de todos nós. E eu acho que pensar, né, de que maneira que a gente devolve esse dinheiro, né, para toda a sociedade é sempre muito importante. Acho que o meu lugar no Cura, ele também ele passa por aí e por uma série de outras questões, né? E até, né, a gente tem tanta coisa para falar, como eu falei, ia ser difícil falar de tudo, né? Mas acho que tem uma coisa, né, pensando como um festival, né? E a gente sempre imagina esse festival como esse grande encontro, né? E acho que tanto o Graffiti Queens como cura, né? Eu vou pegar essa palavra que você falou, Pri, são organismos vivos, né? Porque a Uira também comentou, né, que o Graffiti Queens ele expande por uma revista, né? É a primeira revista, né, de grafite feminino, né? E enfim, e vai se expandindo e entendendo os lugares aonde pode estar e de que maneira que isso vai acontecendo. E em 2020, eu acho que vocês duas, né, tiveram a possibilidade de, né, cada uma nos seus festivais, de repensar esses espaços, né, de que maneira que a arte também podia estar, que não fisicamente, né, porque a gente estava em pandemia, né, eu acho que se a Uira contou um pouquinho, né, como é que aconteceu, né, mas se ela quiser, eu acho que era legal ela contar como é que ela fez o Grafite Queens, porque eu acho que também eu sempre penso na pandemia, né, não naquela frase oportunista, né, de que foi bom para todo mundo, porque não foi bom para ninguém, foi horrível, né? Mas eu acho que de alguma maneira assim, né, ambos os festivais, eles parece que tomaram um caminho, né? Assim, acho que o Cura tem aquela grande obra, né, do Jaider, né, as bandeiras, né? Acho que vai ali por né, uma possibilidade de olhar a curadoria de uma maneira que acho que me corrige, né, Pri, é um divisor de águas, né? Quando você for falar, você pode falar disso. Sim. E o Grafite Queens também, né? Eu acho que quando a gente, né? Eu tinha acabado de conhecer a Uira em 2019, ela tinha botado no Instagram que ela queria alguma produtora que pudesse ajudar ela. Eu mandei uma mensagem falando: o que você precisa, eu posso te ajudar. Com o Grafite Queens, a gente não imaginava que ia ser uma ajuda pandêmica, né? A gente estava ali se estruturando para tentar vender o Grafite Queens, estruturar para fazer ele presencialmente, e aí a gente faz. E também eu acho que acaba indo por um caminho, né? Que é de olhar diversas possibilidades, diversos lugares, de estar em lugares que não poderiam estar. E aí, se vocês pudessem falar
assim, brevemente, porque senão a Gabi vai matar a gente, né? Para esse podcast não ficar gigante. Como é que foi pensar isso também? Como é que isso, de alguma maneira, direciona os dois festivais para o que eles são hoje? Não sei quem quer começar. Quando teve o Grafite Queen 2020, né, que seria ele físico, acabou que veio a pandemia, e o grafite ele é muito presencial, né? Você está na rua, você ocupar as ruas. Então, não ter isso deu meio que um abalo no meu psicológico de entender nessa outra proposta, mas a Carol veio com essa proposta de fazer projeções, mas principalmente que estava nessa questão do Projetemos ali, fazendo várias projeções políticas, e na narrativa que a gente estava vivendo, né, do desgoverno que a gente tinha durante a pandemia, a lançar, né, essas projeções de arte né, em vários estados do Brasil, dar um fôlego para as pessoas olharem a arte, né, ter uma outra visão dos seus prédios, assim, de ver a questão política, aquele que vem já o Projetemos, mas também de ver arte, né, ilustrações, animações ali de artistas de vários lugares do mundo, onde essas pessoas, a sociedade tem uma outra visão, né, do que a arte, e para a galera do grafite também ter essa outra visão de ocupar o grafite. Ele não precisa estar diretamente na rua, ali no físico, né, que é essa a essência dele, mas a partir daí de como a gente usar, né, a tecnologia em nosso favor, que aí foram essas questões, que também já teve outras projeções em outros lugares, de vários eventos também. Teve um evento, depois do Grafite Quiz, teve um evento de projeção em Natal, de um festival de grafite, então acabou que abriu esses grafites, ter essa outra projeção de como a gente usar aquilo que é o concreto, o físico, a gente vê ali numa outra dimensão, de uma outra ferramenta, de uma outra plataforma, outra superfície, que foi as projeções, e acho que esse sopro, né, de arte para nossas vidas, assim, conseguir fazer um festival durante uma pandemia. Para nós também foi um super divisor de águas, assim, a gente fez uma edição, a parte de programação era toda online, aquela coisa da live, do negócio, né? Mas a gente fez, enfim, no Cura, e aquela coisa, né? E daí nasceram vamos fazer uma coisa que seja nas janelas, porque tinha essa coisa de todo mundo dentro de casa olhando pela janela, né? Então chamava bandeiras nas janelas, que a gente convidou. Ah, vamos fazer também uma instalação na rua para as pessoas verem de carro, né? E aí foi a obra do Jaider, na época, que foi feita no viaduto Santa Teresa e que causou uma aglomeração na época. O povo estava tão sedento para sair de casa, assim, que juntou gente lá, as pessoas ligando para as meninas. Gente, vocês são umas irresponsáveis, vocês estão causando aglomeração aqui e tal. Mas assim, a gente, acho que isso, né? A gente viu a potência de fazer obra de arte pública, né? Não só em Pena, viu que o Cura realmente é, tem essa potência aqui em Belo Horizonte, né? De atravessar e atravessar o cotidiano mesmo das pessoas. E a gente ficou com mais vontade de unir essas duas coisas, né? A arte também, as obras também descerem mais para perto do público, então veio daí essa mudança mesmo, e a gente se perceber mais como um festival de arte pública, né? Aí depois já vieram várias instalações, né? E a gente quer fazer cada vez mais. Bom, gente, acho que a gente podia ficar aqui horas, mas eu acho que a gente, enfim, para terminar, é, queria, como a Pri falou, né, a gente ia dar um spoiler aqui. Você quer dar o spoiler, Pri? Será que eu dou você ou a Uira? Porque estamos todas envolvidas Então, nesse eu vou fazer o spoiler. seguinte: eu acho que eu vou dar o spoiler, aí você conta por que que a gente vai fazer esse spoiler, e a Uira conta como é que está sendo isso para Ótimo. ela. É, então, a gente está muito feliz, né? Com muita alegria que a gente vai contar isso. Vai rolar uma edição do Cura aí em Manaus,
E queria que você contasse um pouquinho, Pri, como é que está sendo pensar esse festival lá, né? Por que lá, já que, né, o Cura nunca saiu de Belo Horizonte, e depois eu acho que a Uira podia contar, né? Como é que está sendo fazer parte disso, né? Que eu fiz essa conexão, né? Entre o Cura e a Uira, para ela ser a nossa produtora local. E acho que é um grande ganho, né? A Jana hoje fez uma reunião super feliz, contando como estava sendo maravilhoso. Então, acho que também estou muito feliz, né, de poder estar, de fato, fazendo o meu trabalho, né, que eu consigo fazer melhor, conexões. E queria que você contasse para a gente poder ir se encaminhando para o final, vocês falarem um pouquinho, né, desse festival que vai ser incrível. Carolina é a mulher das pontes, ela trabalha construindo pontes, e é muito legal isso, né? Poder fazer isso. O Cura também faz muito isso, então acho que tem tudo a ver, né? A gente, na verdade, fez um movimento assim, a gente estava se encapsulando em Belo Horizonte cada vez mais, a gente já tinha feito inúmeras reuniões. Vamos fazer um Cura no Rio, em São Paulo, em Juiz de Fora, e, né, isso lá no começo. Vamos expandir, vamos para o centro do Brasil, sei lá. E depois a gente foi percebendo que não, que a gente queria se fortalecer onde era a nossa cidade, a nossa potência, até para fortalecer esse discurso da descentralização, né, para que as pessoas fossem para Belo Horizonte para viver o Cura, que é onde a gente sabe fazer melhor, né? E aí Carol veio com essa proposta, né, a partir de um patrocinador, teve uma possibilidade real e foi Manaus, né, que foi uma proposta irresistível, porque justamente nesse último território que eu citei, que a gente trabalhou a curadoria em cima do Rio Amazonas, em cima dos artistas, né, do norte, e então foi muito forte, muito simbólico a gente ir para Manaus, né? A gente está chegando, tentando chegar lá miudinho, né? Pesquisando o território, dialogando, fazendo também, né? Encontros com artistas de lá, com os produtores, produtoras de lá, né? E a Uira foi o primeiro nome, né? Que veio porque a Carol trouxe, fez muito sentido, né, a gente conversar e entrar no território a partir, né, das pessoas que a gente conhece lá, né? Então eu também conheço outros dois artistas de lá que provavelmente estarão na equipe, que é o Raiz e o Rips, né? O Rips já está, né, Wira? E o Raiz também, que é um artista que eu admiro demais, ele também provavelmente vai estar nessa construção, né, do festival lá. E, nossa, a gente está muito feliz, assim. Eu morei no Acre durante um tempo e tenho uma relação diferente com o Norte, então acho que eu vou ficar muito feliz de poder trabalhar lá em Manaus. O convite, né, pela Carol, né, de fazer essa conexão com o Cora, para mim foi um presente pela questão do Cora ser feita por 3 mulheres. Então, assim, para mim já é um ganho enorme. E por ser 3 mulheres, e 3 mulheres mães, e pensar em todo um conceito que tem, por vir a ser a Carol, assim, não tinha como dizer não para Carol, né? Carol é uma pessoa muito importante na minha vida, mas o Cora chega em Manaus num momento assim super importante, né? Como eu tinha conversado com a Jana, que aqui tem os coletivos, que tem as empenas já pintadas, temos 4 empenas em Manaus, que foi idealizada, né, pelos próprios artistas. Eu idealizei a minha, o Rips idealizou dele, o Loban e o Amazon. Então, assim, não tem um festival, assim, e foi, assim, cada um pelas coxas, fazendo, sem saber de muita coisa, de como que é fazer uma empena, mas a gente queria dar esse pontapé. Então, o Cura chega colocando primeiro o Amazonas no circuito internacional de muralismo, né? Porque quando se pensa na Amazônia, não se pensa nessa potência de arte ainda, sendo que aqui a gente tem uma grande gama de artistas visuais, plásticos, do grafite em si, mas a gente não tem a galera do sul e sudeste de outros países, tirando aqui, né, mais próximo de nós, Venezuela, Colômbia, Peru, que tem essa visão, que a gente tem esse contato direto.
mas outras regiões e outros países não têm. Então, o Cura chega em Manaus dando esse presente, colocando o Amazonas nesse circuito, tá, de muralismo, nos ensinando muito, assim, tive vários aprendizados com o Cura nessa semana que a Jana estava aqui, então vai ser um ganho para a cidade, tanto que a gente conseguiu fazer várias reuniões, já a gente fez várias coisas em reunião numa semana só, que assim, que é algo inovador para a região norte, é inovador para a nossa cidade, e principalmente porque onde tem a maior população indígena do país, é aqui na região norte. Então, para nós é um ganho, vai colocar realmente o Amazonas no circuito de arte, né, de muralismo, no circuito de arte urbana, e colocar também a região norte, né, que a gente é o maior estado aqui da região norte. Então, vai colocar, então, para nós está sendo incrível, está sendo aprendizado. A gente começou a ver que Manaus tem um mirante que eu não imaginava que tinha e tem um mirante, assim, então é só agradecer que venha o Cura, não só uma edição, já começou no ouvido da Janice, já querendo já outras edições aqui, assim, aqui em Manaus, porque a gente sabe que Manaus é o pulmão do mundo, Manaus onde está a maior população indígena, e a gente trazer para Manaus o festival como o Cura é um presente para o nosso estado, mas também eu entendo que é um presente para o nosso país, que os outros, a região sul e sudeste vão olhar para nós, que aqui não só tem mato, não só tem indígena, mas aqui também a gente tem um circuito de arte gigantesca que vai além do Festival de Parintins. Ah, emocionante. Fiquei emocionada. Bom, queria agradecer, gente, agradecer demais o tempo, a disponibilidade de vocês, né? Sou fã de vocês, né? Posso considerar amiga, né? Sou muito feliz que posso ter essas conexões. É incrível, muito bom. Acho que a gente poderia ficar horas falando, né? Acho que tanto o Cura quanto o Grafite Queens tem muita história, né? E vocês individualmente. Queria convidar você que está ouvindo a gente, que se não conhecia o Graffiti Queens e o Cura, é só você ir lá no Instagram, seguir os dois festivais, né? Acho que as meninas vão dar melhor o serviço do que eu, porque corre o risco de eu dar errado. O do Cura eu sei de cabeça, é @cura.arte, sem E no final. Mas acho que a Pri vai poder dar todos os canais melhor do que eu, apesar que eu sei também, mas eu posso falar errado os canais, os nomes. E a Uira também vai poder dizer onde é que vocês podem saber mais do Grafite Queens. Para ficar por dentro, né, de todo o trabalho que a gente faz aqui na Borda, é só seguir a gente no Instagram. A gente está no Instagram como @aborda.arte, já o nosso arte tem no final, só para confundir. Você pega esse papelzinho aí e anota para não esquecer. A gente também está no TikTok como Aborda. A gente está no YouTube. Lá você pode ouvir o nosso podcast também, além do nosso site, que é aborda.com.br, que tem todos os projetos que a gente faz em detalhes e todos os nossos artistas, né? E não esquece de seguir a gente no Spotify, se você gostou do nosso podcast, para você receber todos os podcasts, né? Todos os episódios, e pode ver lá nossa temporada anterior. Compartilha com os amigos, né? Que é importante também fazer esse compartilhamento. Vai lá no Instagram e compartilha se vocês gostaram do nosso podcast. Se vocês acharam que é chato, manda para alguém que vocês querem que fique ouvindo um áudio de 1 hora. Eu sou Carol Erzenhuti, eu estou no Instagram como Carol Erzenhuti. Não é fácil, mas eu nem vou soletrar. Vocês já acham meu arroba lá no da borda. E queria agradecer de novo, porque eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada com essa última fala da Uira, foi bem importante. Acho que consagra, né? Tanta coisa, bonito isso. E queria pedir para vocês se despedirem, dizerem onde as pessoas acham vocês, onde acham o festival, quais são todos os arrobinhos. E é isso. Obrigada, Gabi, que está aqui, que ajuda a fazer esse podcast. Obrigada, Carlos, que edita esse podcast e que a gente coloca aí no ar, quando tudo dá certo, uma vez por mês. É isso, meninas. Carol, queria te agradecer demais por mais essa ponte, né? Muito importante esse acontecimento aqui, esse encontro de festivais. A gente quer que isso aconteça cada vez mais, né? Que os festivais se encontrem, se conectem.
Eu sou Priscila Amoni, sou artista da Borda, sou uma das idealizadoras do Cura. Quem quiser me procurar vai achar por Priscila Amoni, com I no final. Pode mandar inbox, eu respondo com o maior carinho. O meu festival se chama Cura.arte, ART, estamos em todos os canais, TikTok, YouTube. YouTube tem os mini docs, são lindos para ver o festival, né? Instagram e tudo. Deixo um beijo aqui com muita gratidão de estar fazendo parte dessa história aqui. É, e é isso, um beijo para vocês três aí, meninas. Gabi, obrigada. Carol, Ira, beijo para vocês. Eu vou falar na minha língua materna, tá? O obrigada, que é o Surpac, que é obrigada no povo Cocama, pelo convite, Carol. Acho que foi muito importante. Sempre é muito importante ter essa troca com você, ter um povo, você sempre tendo visões além do alcance, né, na arte. Então, eu só agradeço. Para quem quiser me seguir, é o Iratini, né, WIRATINI, né, no Instagram. O Graffiti Queens é Graffiti Queens, então grafite é FFITI, tá, que é o nome do grafite mesmo, e Queens, que é a rainha, no TikTok, no YouTube, no Instagram, é só seguir lá. E é isso, obrigadão. Espero vocês aqui em Manaus, hein?